Seja bem-vindo à 12ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Na aula de hoje, nós veremos o capítulo de número 11 da Confissão de Fé de Westminster, o qual aborda a doutrina da justificação. E algumas questões que nós veremos neste capítulo são: o que é a justificação, como a fé e o amor se relacionam na doutrina da justificação, qual é o alvo da justificação, quando a justificação aconteceu, o que acontece quando um justificado peca. Os crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles foram igualmente justificados como os do Novo Testamento, da Nova Aliança, são justificados? Bem, vejamos essas e outras questões na lição de hoje. O parágrafo 1º diz o seguinte: os que Deus chama eficazmente também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que não possuem não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. Então vejamos o que é a justificação. Primeiramente, veremos que ela é um dos benefícios da vocação eficaz. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Bem, o que isso quer dizer, né? Ao chamar o pecador para receber a salvação, Deus também o justifica. Algo justo é algo que se adequa, se encaixa, se veste perfeitamente. Pense aqui numa luva em sua mão. Ela toma todos os contornos da sua mão, revelando assim a forma da sua mão. A justiça é isso. É um comportamento que expressa a exatidão da lei, no nosso caso, a lei de Deus. Para sermos recebidos na presença santa de Deus, necessitaríamos ser também santos, como Ele é. Mas como seria possível a pecadores como nós, que somos totalmente corrompidos e mortos espiritualmente, como seria possível sermos recebidos na presença deste Deus santo e justo? Foi aí que Deus, por sua livre graça, nos declarou perdoados e revestidos com a justiça de Jesus. É por isso que a justificação também é, em segundo lugar, um ato judicial de Deus. Esta justificação, diz a Confissão de Fé, não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Como já foi dito, no ato da justificação, Deus declara que o pecador, por ele salvo, está quites com as exigências da sua lei. Ou seja, é como se o pecador nunca tivesse cometido um pecado ou quebrado uma só das leis de Deus. Não é uma obra do homem, mas sim é uma obra de Deus, salvando e declarando o homem perdoado e justo. Então a justificação jamais é um ato humano, é um ato divino. O verbo justificar na Bíblia ele tem vários significados. Por exemplo, lá em Romanos 4, 6 a 8, no versículo 6, você vê que justificar significa imputar a justiça sem as obras, né? Ou seja, imputar. Esse verbo imputar é muito importante. Ele significa colocar na conta de alguém. Deus coloca em nossa conta a sua justiça sem que nós tenhamos feito uma só obra para merecê-la, para merecer a justiça de Deus. No versículo 7, perdoar significa perdoar as iniquidades. Deus, quando nos justifica, Ele perdoa as nossas iniquidades. E no versículo 8, Ele cobre os nossos pecados. Também lá em 2 Coríntios 5,19, nós vemos que justificar significa não imputar aos pecadores as suas transgressões. Lá em João 5,24,
significa não infligir condenação ao pecador, né? Não trazer condenação sobre o pecador. Por isso também a justificação é um mérito de Cristo, é uma obra, um ato que aponta para o mérito de Cristo. Deus não, diz a confissão de fé, Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que não possuem, não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. Então, essa justificação não é mero perdão, não é simplesmente Deus dizendo você está perdoado. Além de nos perdoar, Deus também, além dessa declaração de Deus de que nós estamos perdoados por Ele, ela também, a justificação também é a declaração de Deus que a justiça de Cristo foi colocada na conta dos pecadores. E estes agora se acham justos diante dos olhos de Deus. É por isso que a confissão de fé diz que Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Quando nós estudamos o capítulo 8, parágrafo 5 da confissão de fé, vimos que o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. Nós vimos que é sempre importante, né, nós lembrarmos disso e ressaltarmos que a nossa salvação, em momento algum, é nossa obra e nem mesmo está baseada em nossos méritos. Nada fizemos por merecê-la, nem mesmo a nossa própria fé, nem mesmo o nosso ato de crer, nem ainda qualquer outro ato de obediência evangélica, ou seja, obediência ao Evangelho de Cristo, da nossa parte, garante a nossa salvação. Somente a obra de Cristo. Deus não foi movido por algo que ele viu em nós e que merecia ser perdoado, ou que merecia que ele nos perdoasse e nos justificasse. Em hipótese alguma. Somente a obediência e a satisfação de Cristo pode garantir-nos diante de Deus. O que significa isso? Significa que a obediência de Cristo ao Pai foi plena, foi perfeita, ele não deixou nada para trás, ele não deixou um só mandamento, ele não quebrou um só mandamento uma única vez. O tempo todo em sua vida ele viveu obediente ao Pai e glorificou ao Pai. A obediência de Cristo foi perfeita, não só nos atos, mas também nas suas intenções. O tempo todo no coração de Cristo houve um só desejo, o desejo de glorificar o Pai. Por isso, ele, ao morrer na cruz por nós, a justiça de Cristo foi imputada a nós. Foi isso que ele fez por nós. Por isso que o sacrifício dele é suficiente para nos garantir diante de Deus. Pela fé, os pecadores se apropriam da salvação que Cristo dá. A fé é a resposta que os pecadores devem dar ao chamado de Deus. Porém, até esta fé, eles não possuem, não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. Em outras palavras, até a fé com a qual os pecadores se apropriam das bênçãos da salvação, até essa fé não é algo que eles têm, mas necessitam que Deus lhes dê. Vejamos isso agora no próximo parágrafo, que vai trabalhar justamente essa questão. O parágrafo 2 afirma: a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada,
mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. Bem, vamos entender então esse parágrafo. Ele está falando sobre a fé salvadora. Embora nós teremos mais à frente um capítulo tratando somente desse assunto, aqui vamos apenas dar um pontapé inicial, ok? Mas surge aí uma pergunta: como eu posso saber se eu sou de fato um justificado? E a resposta está na fé. E veremos que a fé, em primeiro lugar, ela é o único instrumento de justificação. A confissão diz: a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ao receber o dom da fé salvadora, o pecador repousa, isto é, descansa o seu coração com a certeza de que Cristo lhe imputou, lhe deu sua justiça. Não se trata aqui de sentir alguma coisa, ainda que os sentimentos não estejam de fora dessas bênçãos, mas se trata de ter aqui a certeza, a convicção de que o sacrifício de Cristo é suficiente e dispensa qualquer outra obra para efetuar a salvação, a nossa salvação. Veja Romanos 3, 28. Esta certeza se traduz em plena confiança na pessoa de Jesus. O pecador lança a sua vida aos cuidados de Cristo e nada o faz duvidar do amor infinito de Jesus. Na linguagem do apóstolo João, a fé é o poder de Deus com o qual ele transforma os pecadores em seus filhos. Leia João 1, versículo 12. No exato momento em que o pecador é transformado em filho de Deus, ele passa a desfrutar da paz com Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, o texto que fala sobre um dos principais textos que fala sobre a justificação, o apóstolo Paulo nos mostra que éramos inimigos de Deus, mas ele, por seu amor, estabeleceu a paz conosco e fez as pazes conosco por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, também nós vemos que a fé salvadora ela vem acompanhada de todas as graças salvíficas, ou seja, ela, diz a confissão de fé, contudo não está sozinha na pessoa justificada, mas anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas, ou seja, de outras evidências de que alguém de fato é salvo e justificado por Deus. Essas evidências são todas as demais graças salvíficas, tais como a paz com Deus, Romanos 5:1, crescimento espiritual evidenciado pela certeza e esperança em Cristo Jesus, Hebreus 6:11, a diligência em obedecer a Deus e à sua lei. O Senhor Jesus mesmo disse que nós somos dele se de fato nós o amamos, de fato, se nós obedecemos e cumprimos os seus mandamentos, né? É por isso que dizemos que a fé também ela é viva por meio do amor. A confissão de fé ela afirma, não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. Não se trata de uma obediência fria ou cheia de medo, mas sim repleta de gratidão, alegria e renúncia. Essas três virtudes caracterizam o verdadeiro amor, né? O amor ele é qualificado, ele é apresentado em gratidão, alegria e renúncia. Essas três virtudes, tudo isso caracteriza o verdadeiro amor. Este amor é visto tanto em nossas ações em relação a Deus, quanto em relação ao nosso próximo. O Senhor Jesus mesmo resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A passagem de Tiago 2, 14 a 26, muito mal interpretada por aqueles que dizem que Tiago era um legalista, Tiago afirmou que a salvação é pelas obras. Essa passagem é muito mal interpretada, porém, em momento algum na carta de Tiago, ele está dizendo que a salvação é pelas obras. Assim como Paulo e os demais apóstolos, Tiago disse que a salvação é pela fé. O que Tiago, ao enfatizar as obras, quer nos mostrar é que a fé verdadeira, a fé genuína, ela é vista em obras que glorificam a Deus. O Senhor Jesus mesmo falou sobre brilharmos, a nossa luz, brilharmos
Brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele fala sobre a lâmpada não ser colocada debaixo de um candeeiro, ou debaixo de um alqueire, né, mas sim sobre a mesa para iluminar todo o ambiente. Ele está falando ali de obras que apontam para Deus, obras que glorificam a Deus. Alguém que se diz salvo em Cristo Jesus, ele tem que revelar em sua vida gratidão, ele tem que revelar em sua vida alegria e ele tem que revelar em sua vida também a renúncia e também o fruto do Espírito Santo. Essas obras evidenciam a fé salvadora em nosso coração. Quem não é salvo, quem não tem a fé salvadora, não tem em si permanente o fruto do Espírito Santo. Então lembre-se disso. Tiago não está enfatizando a salvação pelas obras, mas está enfatizando que o salvo revela obras que glorificam a Deus. A fé morta não é e nunca foi a fé salvadora, pelo simples fato de que a fé salvadora nunca morre, nunca morrerá, e nem mesmo deixará de dar frutos e obras que glorificam a Deus, isto é, atos de obediência. A fé verdadeira sempre mostrará atos de obediência, atos que glorificam a Deus. Dizer que você é salvo implica também em viver como salvo. O parágrafo 3 diz o seguinte: Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados e em favor deles fez à justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Neste parágrafo nós temos sobre o sacrifício vicário de Cristo. Vicário significa substituto. Cristo nos substituiu, tomou o nosso lugar na condenação que Deus havia impetrado sobre os homens. Ou seja, ele foi para a cruz em nosso lugar. Éramos nós quem deveríamos morrer naquela cruz e não Jesus. Ele nos livrou não somente de morrer na cruz, mas principalmente de não sofrermos a condenação eterna. Por isso mesmo nós vemos que o sacrifício vicário de Cristo, ele pagou a nossa dívida com o Pai. Nesse sacrifício vicário, ele paga a nossa dívida com o Pai. Diz a confissão de fé, Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados e em favor deles. Fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Tínhamos uma dívida com Deus. Já vimos no capítulo 8, parágrafo 5, que a nossa dívida era com Deus e Cristo pagou-a totalmente. Quando o homem pecou, trouxe a justiça de Deus, trouxe para Deus, para a justiça de Deus, terrível e grave desonra e ofensa. A justiça de Deus, que revela sua glória, tinha que ser vindicada, e para isso o pecado deveria ser punido com condenação e morte eterna. Deveríamos nós morrer para pagarmos pelos nossos pecados. Mesmo se assim acontecesse, não haveria possibilidade de salvação para nós, pois a nossa dívida com Deus consistia em reparar a sua glória e cancelarmos a condenação que o pecado nos trouxe. Só tínhamos moeda, entre aspas, suficiente, ou seja, essa moeda suficiente era a nossa vida, para pagar por parte dessa dívida. Mas não tínhamos nada mais a dar em troca a Deus, em troca da nossa salvação. De qualquer forma, deveríamos ser lançados no inferno.
Cristo, por meio de seu sacrifício, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, ou seja, satisfez a justiça do Pai de forma real, plena e própria. E ainda imputou, ele colocou em nossa conta a salvação eterna. Também nós vemos que este sacrifício vicário consiste na obediência e satisfação completas. Contudo, diz a confissão de fé, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele, de Jesus, foram aceitas em lugar deles, dos justificados, ambas, a satisfação e a obediência, livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça de Deus. Isso quer dizer que a dívida que tínhamos com Deus jamais poderia ser paga partindo de nós. Por isso mesmo Deus deu o primeiro passo. Ele deu Jesus Cristo em favor deles, em favor nosso, em nosso favor, os eleitos. Sempre ouvimos pregadores dizerem para as pessoas, aceitem a Jesus. Na verdade, não fomos nós que aceitamos a Jesus, mas sim Deus em Cristo nos aceitou em sua presença. Cristo nos tornou aceitáveis a Deus por meio de seu sacrifício. O pecador é repulsivo diante de Deus, é odioso e desprezível. Mas por causa unicamente da livre graça de Deus, o pecador eleito por Deus foi substituído por Cristo na cruz do Calvário. E assim os méritos de Cristo são colocados, são imputados ao pecador eleito e justificado. Lembre-se que não há em você qualquer coisa boa que tenha movido Deus a salvá-lo. Por isso, em terceiro lugar, nós vemos que o sacrifício vicário de Cristo, ele glorifica a justiça perfeita e a graça abundante de Deus. Diz a confissão de fé, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Aí vem uma pergunta, para que Cristo veio ao mundo? Para que Cristo salvou e justificou os eleitos por meio de seu sacrifício? E a resposta geralmente dada é porque ele nos amou. É fato que Cristo veio ao mundo para salvar aqueles a quem ele amou. Mas este motivo é secundário, ele é efeito do principal motivo. E o principal motivo pelo qual Cristo veio ao mundo para salvar os eleitos foi por amor ao Pai. Era a glória de Deus que tinha que ser vindicada. E isso era muito mais importante do que até mesmo salvar os pecadores. Mas como a glória de Deus deveria ser vindicada? É a outra pergunta que surge. Através do sacrifício vicário de Cristo, com o qual ele salvou os pecadores eleitos. Essa é a resposta. Deus foi glorificado no sacrifício de Jesus. Cristo reparou a glória da justiça perfeita de Deus e exaltou a sua abundante graça ao morrer no lugar dos eleitos. Assim sendo, a justiça de Deus é revelada de duas formas em relação aos eleitos. De duas formas, ou melhor, ela é revelada de duas formas. Primeiramente, em relação aos eleitos, a justiça de Deus é vista em forma de sua graça, salvando-os, mesmo sem eles terem algum merecimento. E em relação aos réprobos, a justiça de Deus se revela em condenação, condenando-os ao inferno por causa de seus pecados. Disso devemos entender que a humildade diante de Deus é a principal característica do eleito, por saber que não há nada nele que obrigasse a Deus a agir de forma tão misericordiosa e de forma tão graciosa para com eles. Assim, os eleitos devem ser humildes na presença do Senhor. O quarto parágrafo diz: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, comunica-lhes Cristo. Neste parágrafo, então, nós temos a ação da Trindade Santa em relação à justificação, que foi decretada, efetuada e aplicada pela Trindade Santa.
Primeiramente, nós veremos aí o que o Pai fez. Diz o Catecismo: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui nós temos a ação da Trindade Santa claramente apresentada. A presciência de Deus não é apenas uma mera previsão que ele faz do futuro, como acaba por ensinar a doutrina arminiana, a teologia arminiana. A presciência de Deus é o seu ato e vontade soberanos, determinando todas as coisas antes delas existirem, e por isso elas vieram a existir. Então a presciência de Deus não é apenas o conhecimento, mas é a vontade de Deus determinando todas as coisas. Deus não salvou aqueles a quem ele viu que de antemão haveriam de crer nele, mas sim porque ele os escolheu antes da fundação do mundo, e por isso mesmo, por um ato livre da sua vontade, essas pessoas então, escolhidas por Deus, vieram a crer nele e vieram a ser salvas por ele. Em 1 Pedro 1, 19 e 20 nós lemos: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Na declaração conhecido com efeito antes da fundação do mundo, aponta para o fato de que Deus determinara o sacrifício vicário de Cristo em nosso lugar, antes mesmo de tudo ter acontecido, antes mesmo da criação existir. Em Romanos 8, 30, nós lemos: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Todos os verbos neste versículo estão no que se chama de aoristo, o qual é um modo temporal exclusivo da língua grega. No português, o equivalente dele é o passado, o tempo passado. Mas, enquanto uma característica do aoristo é que ele distingue o tempo do tempo passado, é que, ainda que sua tradução sempre seja no passado, ele expressa algo pontual, que aconteceu de uma vez por todas e que não muda, e não acontecerá mais, aconteceu de uma vez por todas. No grego, passado, presente e futuro são contínuos. Então sempre é traduzido assim: e eles estiveram pecando, eles estão pecando, eles estarão pecando, seria assim, um exemplo. Então no aoristo não, eles pecaram, ou seja, foi uma vez só. Então o aoristo ele mostra que as obras de Deus descritas nesse versículo de Romanos 8:30 apontam para algo que Deus executou no passado e que já está consumado para sempre. Nada mudará o que Deus fez e nada será acrescentado ao que Deus fez. Vejamos então o que o Filho fez em relação à justificação. A Confissão de Fé diz, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Em Gálatas 4, versículo 4, está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão plenitude do tempo é ao mesmo tempo, é o mesmo que o tempo devido, estipulado por Deus, tal como diz a Confissão de Fé, no cumprimento do tempo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo atesta que seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Seu sacrifício foi aceito porque Deus, ou melhor, porque Jesus viveu em perfeita obediência à lei de Deus. Por isso o Pai o ressuscitou e, ao ressuscitá-lo, deu-nos a garantia de que fomos perdoados e revestidos com a justiça de Cristo, e por isso mesmo haveremos de ser ressuscitados no dia da volta do Senhor Jesus. Mas como podemos nos apoderar dessa bênção? Já vimos que é por meio da fé salvadora.
mas esta só pode ser implantada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então aqui nós vemos agora o que o Espírito Santo faz. Diz a confissão de fé, contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, comunica-lhes Cristo. Aqui vemos o tempo em que cada eleito é convertido e regenerado para a salvação. Deus Pai, na eternidade passada, determinou a nossa salvação. Deus Filho, no tempo determinado pelo Pai, pagou a nossa dívida, e no tempo determinado pelo Deus Pai, cada eleito é alcançado, vivificado e regenerado pelo Espírito Santo, que o leva a crer em Cristo e a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. No parágrafo 5º lemos: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz da sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Neste parágrafo, nós vemos os efeitos do pecado na vida do justificado. Primeiramente, vejamos aí o que não acontece quando o justificado peca. A confissão diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão cair do estado de justificação. Bem, é importante entendermos que a justificação lá na cruz do Calvário, a obra de Cristo na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados. Contudo, como em nossa vida, no dia a dia, nós cometemos pecados, nós necessitamos ser perdoados por Deus. Então, este parágrafo ele aborda justamente o dia a dia da vida de um regenerado, de um justificado. Um ensinamento pernicioso trazido pelos arminianos é ao tal cair da graça, tomando de forma errônea o texto de Gálatas 5:4, que diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, interpretando equivocadamente este texto, eles ensinam que é possível a um crente perder a salvação. Um crente que foi salvo, regenerado e transformado em filho de Deus, é possível ele cair desse estado e perder a salvação e voltar ao estado de condenado. Mas não é isso que Paulo está falando aos Gálatas, não é isso que ele ensinou. Muitos membros da igreja da Galácia estavam voltando para a lei a fim de serem salvos. Com isso, eles estavam demonstrando que nunca puseram sua fé em Cristo e, portanto, nunca foram salvos de verdade. Assim, eles decaíram do único lugar onde poderiam encontrar a salvação. Tal como ocorre em nossos dias com aqueles que frequentam a igreja, mas que por algum motivo abandonam a fé. Ali na igreja eles encontrariam a salvação, porque ali é um lugar onde Cristo, que é a nossa salvação, é anunciado. A obra da justificação é totalmente divina. Deus não transforma alguém em filho dele para depois reverter essa situação. Observe que Jesus disse em João 10:28, ele diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Logo, crer que é possível perder a salvação por causa de um pecado equivale a insultar a Jesus, dizendo que o sacrifício dele não tem o poder maior que o poder do pecado. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Em segundo lugar, vemos os efeitos do pecado na vida do justificado. O que acontece quando o justificado peca? Quando o justificado peca, diz a confissão de fé, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça. Não perdemos a salvação, mas temporariamente perdemos as alegrias da salvação quando pecamos e continuamos no pecado.
Quando pecamos, desagradamos a Deus, trazemos desonra para o seu santo nome, servimos de escárnio para o Evangelho, temos que olhar para qualquer pecado nosso da mesma forma que Deus olha, como algo abominável. Precisamos ver o pecado como Deus o vê. Por desagradarmos a Deus, também ficamos privados da luz da sua graça, ou seja, Deus nos disciplina, retirando de nós as alegrias da comunhão com Ele. A infelicidade, a tristeza e a angústia passam a tomar conta do nosso coração. A Escritura diz em Hebreus 12, 5 e 6 que e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Lembre-se, quem não é filho de Deus, ele não disciplina. Veja Hebreus 12, 8. Então até a disciplina para o Filho de Deus, até a disciplina de Deus é prova do amor de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos o que o justificado deve fazer quando pecar. Diz a confissão de fé, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e seu arrependimento. A disciplina de Deus na vida do justificado vai até que ele reflita sincera e profundamente sobre o seu pecado e se volte para Deus, clamando por seu perdão. Em Hebreus 12, 11 está escrito, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Aqui nós vemos 4 passos que como justificados nós devemos dar quando pecamos. Primeiro passo é humilharmos-nos diante de Deus. Mas por que temos que nos humilhar? Porque mesmo tendo sido justificados por Deus e transformados em seus filhos, não temos merecimento algum do seu perdão. Logo, arrogância e soberba diante de Deus não convém aos pecadores, especialmente aos filhos de Deus. E arrogância e soberba são demonstração de falta de arrependimento sincero. O segundo passo é o passo da confissão. Então, além de nos humilharmos, temos que confessar o pecado. E confessar o pecado é muito mais do que contar a Deus o que fizemos. É um ato de admitir e concordar com Deus. Aliás, esse é o significado da palavra confissão. A palavra confissão no grego é homologel, que significa dizer a mesma coisa que Deus diz a nosso respeito, né? A respeito de nós mesmos. O que Deus diz é o que nós temos que concordar com Ele. Deus é quem diz que somos pecadores, então nós temos que concordar com Deus. É a sua lei que diz que a nossa atitude é pecado, então precisamos concordar e confessar o nosso pecado diante de Deus. E confessar é também a nossa pecaminosidade, não só o nosso pecado cometido, mas a nossa pecaminosidade, ou seja, a nossa total dependência da graça de Deus. Somos pecadores e precisamos da graça de Deus. O terceiro passo que devemos dar, além de nos humilhar e confessar o nosso pecado, é pedir o perdão de Deus. É a consequência lógica de alguém que concorda com Deus a respeito de si mesmo. Necessitamos ser perdoados para então darmos o último passo. O quarto passo é o passo da renovação da comunhão com Deus. E esta se dá por meio da renovação da nossa fé e arrependimento. Um texto muito importante para entendermos esse processo é Apocalipse 2:5. Lá diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, depois de dar todos esses passos, esses 4 passos para restabelecer a nossa comunhão com Deus, é necessário que voltemos às práticas devocionais e à obediência da palavra de Deus, tal como antes nós as fazíamos, antes de pecar. Assim nós temos que restabelecer a nossa comunhão com Deus. Lembre-se, você não perde a sua salvação, mas perder a comunhão com Deus é algo terrível. A vida eterna que Cristo nos dá não é algo a ser desfrutado somente na eternidade, mas desde já, desde o momento da nossa conversão.
Por fim, o último parágrafo, parágrafo 6, diz o seguinte: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era em todos os aspectos a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. A mesma justificação foi aplicada no Antigo e no Novo Testamento, né? O que este parágrafo nos apresenta já foi amplamente discutido e debatido no capítulo 7, parágrafos 4 a 6 e também no capítulo 8, parágrafo 6. Recomendo que você reveja esses pontos, né, esses capítulos, nesses parágrafos sobre esse assunto. Apenas aqui eu quero ressaltar que a justificação é uma das bênçãos contidas na aliança de Deus com o seu povo. Tanto os filhos dele no período do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento só podem ser assim reconhecidos porque receberam em si a justiça do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que os crentes no Novo Testamento são justificados, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, da mesma forma os do Antigo Testamento também foram justificados pela fé no Messias, o Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir. Reveja esses pontos do capítulo 7 e 8, né, o parágrafo 4 a 6 do capítulo 7 e o parágrafo 6 do capítulo 8 sobre esse assunto, ok? Concluindo então a nossa lição, há uma implicação muito importante da doutrina da justificação para as nossas vidas. Se você é justificado, um justificado, perdoado por Deus, então você deve perdoar a todos os que lhe ofenderam. Perdoados espalham o perdão de Deus. Assim como você foi perdoado por Deus sem ter merecimento algum, perdoe aqueles que lhe fizeram algum mal, mesmo que eles não mereçam o seu perdão. Que Deus assim te abençoe e você possa viver como um perdoado de Deus, porque você foi de fato perdoado e justificado por Deus. Você foi declarado justo pela justiça de Jesus. Você agora está quites com a lei de Deus por causa de Jesus, porque Ele conquistou isso para você. Viva assim para a glória do Senhor. E não se esqueça de memorizar as perguntas do Catecismo Maior, que estão aí na sua apostila. A pergunta 54, que diz como Cristo é exaltado em assentar-se à destra do Pai. A pergunta 55, como faz Cristo a sua intercessão. 56, como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo. 57, quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação. 58, como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu. E 59, quem são feitos participantes da redenção adquirida por Cristo. Memorize essas perguntas e as respostas também, é claro. Que Deus assim te abençoe. Qualquer dúvida, estamos aí à sua disposição. Até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.